Então, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilo, né? Certo. Show de bola. Vocês estão vendo, né, pessoal, que isso aqui é um novo canal que vocês vão ter acesso agora. É uma ideia que a gente teve aí, tá? Para revisar o material, o conteúdo de vocês. E eu quero falar para vocês o seguinte, pessoal. Esse novo canal tem o objetivo, né, de auxiliar vocês, alunos, em alguns assuntos que a gente vai passando no decorrer do curso. Nós estamos agora na primeira semana, né? Tivemos 3 aulas. E essas 3 aulas, ela foi muito interessante porque a gente começou a descobrir algumas coisas e ver, tipo, a necessidade da galera. Tivemos uma coisa bem interessante, né, na questão da nova metodologia que a gente vai aplicar, né, a partir de então, que é as atividades, né, sem uso do papel e tal. Então, isso é até um assunto interessante que a gente vai abordar junto com o pessoal do meio ambiente, né, que vai ser aí uma fusão bacana. A gente tem outros conteúdos para abordar com relação a esse assunto. E eu quero avisar para vocês, tá, que isso aqui vai ser um canal para a gente fazer algumas revisões, tá? Foi pensado também mais ainda na questão da galera que não vai poder vir aos sábados, tá? Tem um pessoal que está fazendo faculdade, que está estudando e aí não vai poder vir aos sábados, tá? Então, alguém também, entendo, tem um pessoal também que não pode vir ao sábado porque é adventista. Então a gente vai, né, tem que, né, respeitar, né? A gente tem que ver de uma forma que eles não possam perder também a aula, né? Teve até um dos rapazes que estavam querendo desistir do curso. Eu disse, olha, não desiste, a gente vai dar um jeito e vamos ver o que a gente pode fazer. Então eu falei com ele e disse, tá bom, então vamos ver o que a gente vai, da forma que a gente vai dinamizar para que ninguém perca o curso, tá bom? Lembrando, pessoal, isso que não vale, tá? Não é motivo para você deixar de ir para aula, muito pelo contrário. Porque que você lá na sala de aula você vai estar vendo o conteúdo e aqui você vai estar revisando, tá, novamente, tá bom? Então, esse canal aqui vai ser para que vocês façam aí, né, as atividades de vocês. A gente vai registrar algumas atividades, alguns trabalhos, para que a gente possa aí ver depois, vocês possam ver depois, matar a saudade e tal, tá bom? Pessoal, nós vamos revisar aqui sobre a eletrostática, tá? A gente falou lá na aula passada, na nossa aulinha, que a eletrostática, pessoal, tem tudo a ver com cargas elétricas. A gente viu lá no começo que as cargas elétricas, né, elas são compostas aí de prótons, não é isso? Que o átomo ele é composto de 3 elementos, que são os prótons, o nêutron e os elétrons, tá? E nosso estudo está mais voltado diretamente para os elétrons. Então a gente vai ver lá desde o comecinho do contexto histórico, onde a gente fala sobre Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, aí ele nasceu por volta do século IV a.C., então ele foi um dos primeiros, né, caras aí que começaram a trabalhar nessa ideia sobre cargas elétricas, né? O que ele fazia? Vocês já fizeram aquela experiênciazinha que é bem básica, né? Aquela experiênciazinha que é prática de vocês fazerem no ensino fundamental e tudo, você pega o pente, passa no cabelo, né? A gente chama de atrito, né? A gente atrita o pente no cabelo e depois a gente põe alguns pedacinhos de papel minúsculo e a gente coloca lá o pentinho perto do papel, né? E ele vai atraindo aqueles papéis, tá? Então isso aí, pessoal, tem tudo a ver com a transferência de cargas elétricas, né? A gente vai ver mais à frente com mais detalhe o que é. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que Tales de Mileto foi o primeiro inventor, né, melhor dizendo, o primeiro cientista, né, da época, né, por volta dos primeiros registros que teve, foi do século IV a.C., então ele foi responsável aí, né, por começar essas experiências, né, começar essas atividades aí. Ele percebeu que tinha algo ali que era interessante, né, então quando ele atritava um material, lógico que não era um pente, né, naquela época ele atritava um outro material, esse cara daí que está aparecendo na tela, né, que esse que é o Tales de Mileto. Então ele atritou lã com âmbar, pessoal. O que é o âmbar? O lã você sabe o que é, né? Aquele tecido lá de lã e tal, feito de pele de ovelha, enfim. O âmbar, pessoal, na verdade, era resina de árvores fossilizadas, né? Elas iam saindo, né? E em contato, né, com o ar, elas ficavam rígidas, né? Ficavam duras. E aí elas fossilizavam, virava um material bem rígido, né? Então, esse âmbar, pessoal, ele atritava, ele esfregava, né, junto com a lã e colocava próximo de pena, de aves, e aí ela era atraída, né, por esse âmbar, né? Então, essa foi uma das primeiras experiências, né, até chegar na descoberta da eletricidade até hoje. Bom, pessoal, tudo ok? Tranquilo? Estão entendendo, né?
Então, a palavra elétron, tá, vem do grego, que significa âmbar. Então, como foi o primeiro experimento feito com âmbar, então âmbar, né, quer dizer elétron, beleza? Então, para que vocês não esqueçam mais, tá? A palavra elétron origina do grego, que significa âmbar, tá? Depois de muitos tempos, veio outro cara, pessoal, chamado Otto von Guericke, tá? Otto von Guericke, acho que é isso, né? Ele já foi alguns séculos depois de Cristo, né? Ele diz que é por volta do século 17. Então ele fez outros experimentos, pessoal. Esse cara que está postando aí do lado. Então o que ele fez? Segundo, né, as histórias dizem que ele inventou uma outra máquina capaz de eletrizar objetos, né? Bem primitiva naquela época. E, né, através dos experimentos aí de Thales, ele acabou aperfeiçoando mais um pouco e criando, né, essa máquina capaz de eletrizar objetos. Então o que ele fazia, pessoal? Como ele achou bem interessante isso aí, ele fazia essas apresentações em locais públicos. Como assim? Naquela época era muito comum eles fazerem apresentações em praças públicas, em teatros que tinha naquela época também, porque era um local onde concentrava muitas pessoas. Era na praça e teatro. Eram os únicos meios, né, os únicos locais onde era mais frequentado pela sociedade naquela época, tá? Então foi dessa forma que começou a expandir, né, o conhecimento nessa área. As apresentações eram feitas em locais públicos, com tudo isso as pessoas ficavam curiosas para saber como é que era, o que era, e daí era até uma forma, né, de eles continuarem aí a trabalhar nesses experimentos, né? Então Otto von Guericke, né, do século 17 depois de Cristo, inventou essa máquina aí que era capaz de eletrizar objetos, né? Então eles faziam isso aí nessas apresentações, nesses teatros, né, naquela época, tá bom? Tranquilo? Vamos ver o que a gente tem mais por aqui, ó. O próximo experimento, pessoal, tem a ver com esse cara aí, tá? Não sei se vocês estão lembrados dele, até falei na aula lá. A galera ficou meio assim, alguns disseram não sei o que, meio lá, meio cá. Mas esse cara aí, pessoal, que já é bem conhecido agora, né, da época dos estudos, ele é o Benjamin Franklin, tá? Já no século XVIII, né? Aí 100 anos depois, mais ou menos, da invenção do Guericke lá. Então, ele tem um dos experimentos mais conhecidos até hoje, né? Que ele começou já a estudar a natureza dos raios, tá? Também tendo como base na experiência daquele outro canal que eu falei para vocês. Então ele foi conhecido aí, tendo mais popularizado, né, pelaquela invenção que ele fez lá com a pipa, né? Ele colocou alguns objetos de metal na pipa, né? E, né, colocou a pipa para subir, né, em época de chuva. E aí, através dos raios, ele acabou eletrizando alguns objetos, né, como a gente fala aqui. Então, pessoal, para vocês darem uma olhadinha aqui, ó, aquilo que eu falei lá para vocês, ó, a lã com mais elétrons, um vai ficar carregado positivamente e um vai ficar carregado negativamente. Então, quando acontece essa diferença de potencial, dizemos que o corpo está carregado eletricamente, tá, pessoal? E aí, mais à frente, existe uma diferença, né, entre um objeto carregado positivamente e um objeto carregado negativamente, que a gente vai ver mais adiante, ok? Então aí ele mostra que ele atritou, né, como eu já falei, o vidro com a lã, Benjamin Franklin, e aí, depois de algum tempo depois, veio outro cara, em base de experimentos de Benjamin Franklin, e criou aí, tá, pessoal, a pilha, né, que é o chamado Alessandro Volta. Ele já veio entre o século XVIII e o século XIX, né? Ou seja, naquela época, os cientistas anteriores, eles conseguiam uma eletricidade que durava muito pouco tempo, ou seja, eles só atritavam objetos e depois aquela energia acabava, né? Como o Benjamin Franklin, ele descobriu os raios, ele percebeu que o objeto ficava eletricamente carregado, mas que em pouco tempo ele tornava-se a ser neutro. Por quê, pessoal? Porque a tendência dos objetos, como já falei, é ser sempre neutro. Então, todo objeto, pela natureza em si, ele tende a ser neutro, tá? Mas Alessandro Volta, né, outro cientista do século XVIII ao século XIX, ele conseguiu uma corrente. O que é isso, pessoal? Uma corrente. Ele conseguiu criar, através de alguns métodos, uma energia que durasse mais tempo, ou seja, uma corrente, ou seja, algo que vai ser ligado e vai ter um tempo maior, né, de vida, né? Ele criou uma corrente. Ele mostra aí, ó, uma corrente constante
e não apenas cargas elétricas como os outros cientistas fizeram anteriormente. Tá dando para entender, né, pessoal? Tá ficando mais claro aí. Beleza, vamos lá. Então, o que a gente pode ver aqui, ó? Esse cara, né, que foi o Alessandro Volta, ele criou esse experimento aqui, pessoal, que foi a pilha tão famosa, pilha de Volta, né? Pilha de Alessandro Volta. Eu queria até deixar aqui para vocês, pessoal, um desafio para vocês, tá? A gente vai fazer um experimento, tá? Mais à frente, com essa pilha aqui, a gente vai criar essa pilha e ver quais são os princípios básicos. Vamos aí se sentir o Alessandro Volta aí do século XVIII ao século XIX. Ok, pessoal? Então, vamos ver o que a gente tem mais aqui na frente? Olha só. Ele fala aí que em 1820, né, depois de Alessandro Volta, outro cara chamado Hans Christian Ørsted, esse cara bem que vocês estão vendo aí, ele através do experimento, tá, pessoal, de Alessandro Volta, ele acabou descobrindo uma outra coisa mais interessante ainda, que foi o que ele chama de eletromagnetismo. O que é isso, pessoal? Ele fez o primeiro experimento sobre eletromagnetismo, que na verdade consiste em o quê? Na deflexão da bússola. O que é deflexão da bússola, pessoal? Sabemos o quê? Que a bússola ela tem uma agulha, né, que ela aponta sempre para um determinado local. Por que isso acontece? Porque a nossa Terra ela é como se fosse um grande ímã, né? Então ela tem um eletromagnetismo natural da Terra, né? A gente pode ver isso numa aula mais detalhada. Mas a Terra ela é um grande ímã. Então, o que aconteceu? Quando Hans Christian estava aí criando os experimentos sobre a eletricidade também, né, como continuidade lá dos inventos, né, de Benjamin Franklin, enfim, ele fez um experimento interessante. Por coincidência, ele tinha uma bússola bem próximo, né, de onde ele estava fazendo experimentos, e ele percebeu que toda vez que ele criava uma corrente elétrica e a bússola estava perto dessa corrente elétrica, na hora que ele ligava, pessoal, acontecia o quê? A bússola, a agulha dela movia para um lado, ok? Então ele achou interessante isso aí. Olha, ele mostra que os trabalhos foi feito com experimentos de volta, tá? Então, através daquela pilha, ele começou a fazer outros experimentos e, por coincidência, acabou descobrindo, né, que quando ele ligava uma corrente elétrica, né, no fio e a bússola estava perto, ela fazia isso, né? A agulha dela, ela mudava de posição, né, e depois retornava novamente. Então isso foi interessante porque ele acabou descobrindo o eletromagnetismo, que é justamente a junção da energia com o magnetismo. Então no século XIX, né, através desses experimentos, começou aí a surgir a eletricidade. Então através dos inventos desses dois caras, surgiu a eletricidade, né, não foi no Brasil ainda, mas com o tempo, né, já no século XIX, começou a se expandir, né, a questão da eletricidade, e aí no Brasil começou a existir a energia elétrica, tá? Mas essa energia elétrica não tem nada a ver com a energia elétrica que nós temos hoje. Eles não entendiam a estrutura da matéria. Eles apenas faziam alguns experimentos, né, com essas pilhas, faziam experimentos com eletromagnetismo. Eles conseguiam energia, mas não tinham aproveitamento, né, não tinha todo o amparato que tem hoje, né? Até porque, né, foi a época que eles estavam começando a descobrir tudo aquilo. Então, ele diz aqui que em 1879 foram feitas as primeiras experiências com lâmpadas elétricas a arco, tá? Depois vocês pesquisem lá para vocês entenderem o que é, pessoal, essas lâmpadas a arco. Essas lâmpadas elas gastavam uma energia absurdamente grande, pessoal. Por quê? Porque elas eram feitas de um material que não aproveitava toda a energia elétrica. Ele fala aqui também que diversos prédios foram iluminados por geradores, mas somente em 1907 começaria a funcionar a toda a força. Aí, como eu falei para vocês, que não foi no Brasil que começou a surgir isso aí, ele mostra aí, ó, que ele fala a The Rio de Janeiro Light and Power Company, que era o nome da empresa, né, fundada no Canadá em 1904 e que cuidou dos carris, né, força e luz da cidade até a década de 1970. Então observa que foi no Canadá, né, que surgiu essa empresa que começou aí a trazer a energia elétrica para o Rio de Janeiro, que foi a primeira cidade, né, a ser contemplada aí com a eletricidade, né, que foi a nova forma aí de iluminação naquela época. Então vamos só passar no próximo slide. Bom,
Vamos falar aqui agora, pessoal, depois de tudo isso, né, vamos passar aqui para a gente entender sobre a teoria, né, do átomo, né, as teorias atômicas, né? Nós temos a teoria atual, né, que a gente vai ver já já, mas outras teorias foram surgindo antes dessa teoria atual, né? De acordo com os cientistas da época, né, cada um tinha uma teoria e outros cientistas iam derrubando essas teorias até chegar na teoria atual, que é conhecida hoje, tá bom? Que é a teoria de Bohr. Vamos lá. Em 1808, John Dalton propôs a teoria do modelo atômico, chamado bola de bilhar, que eram bolas, né? Ele imaginava que os átomos, que a matéria, né, a matéria em si, era constituída de pequenas bolas, né? Então essas bolas elas não poderiam ser divididas, tá? Coisa que foi derrubada, né? Teoria derrubada através, né, de muitos estudos há um tempo atrás, tá bom? Vamos lá. Ele dizia, pessoal, que essas bolas que a gente vê aqui como modelo, elas eram bolas que não poderiam ser divididas, que cada bola ela tinha um formato, aliás, ela poderia ter uma diferença da outra, né? E aqui ele colocou, né, desenhos diferentes, né? Mas observem que todas elas são bolinhas. Então, a bolinha de oxigênio seria branca, essa aqui seria de carbono, hidrogênio, nitrogênio, sódio, potássio, enxofre, prata, fósforo, alumínio, água, amônia, ácido carbônico. Então, pessoal, essas bolinhas não poderiam ser divididas. Observem que eu tenho aqui uma bolinha para cada material. Mas olha só, eu tenho duas bolinhas aqui para a água. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que a água, né, naquela época, eles já sabiam, né, que a água era formada por dois materiais, né? Ou seja, por oxigênio e hidrogênio, ok? Então, só para vocês entenderem. A amônia, do mesmo jeito, já seria água e nitrogênio, né? Observem aqui que a gente pode até observar pelo formatozinho, né, de cada material. O ácido carbônico seria a mistura de oxigênio com carbono e por aí em diante, pessoal, ok? Vamos lá, vamos ver o que a gente ainda tem aqui ainda. Então a palavra átomo, pessoal, para a gente entender, é uma palavra, tá? Que ela vem de junção de duas palavras, ou melhor, de uma letra com uma palavra. A palavra A, né, se a gente dividir a palavra átomo, A quer dizer algo que não pode ser dividido, né, algo indivisível. E o tomo é aquilo que pode ser dividido. Tá? A gente pode até citar outros exemplos mais na frente, por exemplo, anatomia. Né? Anatomia é uma divisão, né, a divisão do corpo. Então, átomo significa a não divisão, ou seja, aquilo que não pode ser dividido, ok? Só para a gente lembrar aí, beleza? Então, ele dizia, né, para a gente finalizar, que todo átomo é uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga, tá? E ele dizia mais ainda, que todos os átomos de um mesmo elemento químicos são idênticos, ok? Isso aí, ele dá certo. Né? A gente pode observar que o átomo do ferro, ele é um, né? O átomo do cobre, ele é de uma forma totalmente diferente. Zinco, manganês, por aí, enfim. Todos os átomos, eles têm as suas particularidades, né? Ou seja, cada material é formado com uma densidade diferente, né? Uma dureza diferente. Então, lógico e evidente que cada átomo, ele tem uma diferença, ok? Então, pessoal, esses estudos, todos eles foram baseados através de dois cientistas. Deixa eu só olhar aqui que tá bem na frente da câmera. Demócrito e Leucipo, né? Por mais ou menos aí por volta de 400 anos de Cristo. E esses caras aí tiveram grandes influências, né? E grandes participações, né? Para chegar em tudo isso, todo esse conhecimento que eles já tinham já na época de 1808, né, na década de 1800. Vamos ver aqui o que a gente tem mais, pessoal. Vamos lá, dando continuidade aqui, estão entendendo? Só para a gente revisar, beleza, pessoal? Vamos lá. Em 1903, o físico Joseph John Thomson propôs um novo modelo, tá? Então vamos ver. Aquele modelo anterior, né, está sendo derrubado agora por esse novo modelo, né, de átomo, beleza? Desse cara aí, chamado J.J. Thomson, né? Também conhecido como Joseph John Thomson, que propôs um novo modelo
atômico baseado nas experiências de raios catódicos, o qual chamou de elétrons. Vamos ver o que ele dizia, pessoal. Qual foi a segunda teoria dele? Bom, ele diz o quê? Na segunda teoria, né, de Joseph John Thomson, ele diz que os elétrons tinham cargas negativas, vocês podem ver aqui, tá? Junto com cargas positivas dentro de uma única bola, ou seja, aquela bola que a gente falou anteriormente. Thomson dizia, né, que os elétrons estavam juntos, né, dentro dessa bola, juntamente com as cargas positivas, né? E ele apelidou esse modelo de pudim de passa. Por que pudim de passa? A gente sabe, né, a gente pode até exemplificar de uma forma mais simples, né? Aquele bolinho que a gente compra no Natal, né, chamado de... Agora eu esqueci o nome. Lembrei. Chamado de panetone. Então, o panetone, pessoal, ele é um modelo, tá? Que a gente pode tá comparando, por quê? Porque dentro tem aquelas passas. Então, as passas, no caso ali, seriam os elétrons, ok? Então, ele está recheado de passas, ele estaria recheado de elétron, essa pequena bola, né? E aí já nessa segunda teoria de Thomson. Então, o que ele entendeu mais aí? Aqui ele fala sobre o experimento, pessoal, de raios catódicos. O que ele fez, pessoal? Nessa época já tinha descoberto, tá, a eletricidade, então aqui ele já tinha a sua pilha, né, que ele usou para fazer esse experimento, chamado de panetone. Então o panetone, pessoal, ele é um modelo, tá, que a gente pode tá comparando, por quê? Porque dentro tem aquelas passas. Então as passas, no caso ali, seriam os elétrons, ok? Então ele está recheado de passas, ele estaria recheado de elétron, essa pequena bola, né? E aí já nessa segunda teoria de Thomson. Então, o que ele entendeu mais aí? Aqui ele fala sobre o experimento, pessoal, de raios catódicos. O que ele fez, pessoal? Nessa época já tinha descoberto, tá, a eletricidade, então aqui ele já tinha a sua pilha, né, que ele usou para fazer esse experimento. Então ele pegou, tá, um invólucro, ele fez ali uma estrutura de vidro, que é essa aqui que vocês estão observando. E aqui, pessoal, ele ligou um pedaço de metal, saiu uma ponta aqui dentro. E aqui, pessoal, ele colocou um pedaço de outro metal, né? Então ele ligou numa bateria, né, no catodo, que é na parte negativa, né? Nós temos aqui a parte negativa da bateria e a parte positiva, que é chamada de anodo. E aqui o que ele fez, pessoal? Ele ligou na energia. E aí, através desses raios catódicos que criavam aqui dentro desse vácuo, né, dentro dessa parte aqui de vidro, ele conseguiu observar que criavam um objeto luminoso. Então ele fala bem aí, ó, quando um gás rarefeito em baixa pressão é submetido a uma alta tensão, no caso essa bateria, ele fez com que ela produzisse aí por volta de 15.000 volts, ele produzia um feixe de luz composto por cargas elétricas, né? Ou seja, a parte do catodo, que é da parte negativa, né? A carga negativa, o polo negativo, em direção ao anodo, ao polo positivo. Então ele percebeu que se os elétrons eram arrancados e direcionados até a placa positiva, que eram colocada aqui do lado do anodo, ok? Então aí ele começou a entender, né, que esses átomos ele tinham algumas particularidades, que a gente vai ver aqui o que é. Então Thomson dizia que se ele era neutro, tinha de haver algo positivo também, né? Todo átomo ele não poderia ser somente neutro, mas aí ele começou a descobrir que essa parte positiva ela era alcançada de alguma forma, ou seja, através, né, de algum procedimento que era feito para que isso acontecesse. Ou seja, se o átomo estivesse ali, de boa, tranquilão na dele, ele era neutro. Mas a partir do momento que ele sofreu alguma reação, né, no caso que ele fez o experimento aí, né, com esse vidro, né, esses raios catódicos que ele colocou dentro desse gás e colocou uma carga elétrica, então ele sofreu alguma alteração, porque ele era aí alterado de alguma forma, ou seja, o homem que alterava, né, esses átomos. Então, se ele tivesse lá na dele, lá de boa, ele estava neutro, né, estava tranquilão.
Então, depois disso, pessoal, nós temos o último modelo de átomos, que é o modelo de Rutherford, que é o átomo que tem um núcleo positivo, como a gente viu aqui, ó. Essa parte central aqui tem um núcleo positivo, já que as partículas alfa desviavam algumas vezes, né, os elétrons estão ao redor do núcleo, na eletrosfera, para equilibrar as cargas positivas. Então, o modelo atômico de Rutherford sugere então que o átomo, com a órbita circular dos elétrons voltado para o núcleo. Vamos entender melhor o que ele quer dizer, pessoal. Ele quer dizer o quê? Que nós temos os prótons, que é a parte positiva, nós temos os nêutrons, que também está ligado junto com os prótons, e temos os elétrons, que é a carga negativa, pessoal. Então vamos entender o seguinte: por que um átomo ele é neutro? Todo átomo ele é neutro porque o seu núcleo, né, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, galera. Entendeu aí por que ele é neutro? Por que todo átomo é neutro? Tá entendendo? É isso aí, pessoal. Então, todo átomo é neutro porque a mesma quantidade de prótons, né, que ele tem no seu núcleo tem que ser a mesma quantidade de elétrons que está ao seu redor, que está orbitando. Então, quando ele falou aqui, pessoal, olha só, o átomo tem um núcleo positivo, já que partículas alfa desviavam algumas vezes. Por que essas partículas alfas desviavam lá no experimento que ele fez ali, né, com aquela voltagem lá que ele colocou, aquela bateria, né, e ligou dentro daquele gás lá? O que acontece? Algumas partículas alfa desviavam, por quê, pessoal? Porque esses átomos aqui, todo átomo, ele tem os seus elétrons circulando aqui ao redor deles. Olha só, eles não estão parados, pessoal. Eles estão girando muito, mas muito rápido mesmo. Ele gira tão rápido que ele acaba se transformando numa bola, pessoal, tá ligado? Então, não é só um elétron, tá, pessoal? São vários elétrons que ficam circulando ao redor do átomo. Então, quando algumas partículas passavam, elas atravessavam algumas vezes por conta desse movimento, ou seja, enquanto ele estava fazendo o movimento, ela acabava passando, né, algumas partículas. Então ele percebeu, tá, que o átomo tinha órbita circular de elétron em volta do núcleo, por causa dessas partículas alfa que desviavam nesse experimento que ele fez ali, que eu mostrei para vocês atrás, pessoal, tá bom? Então vamos lá. A gente vai chegar já aqui no assunto que a gente encerrou na aula passada. Então vamos falar aqui de cargas elementares. O que é carga elementar, pessoal? É a menor carga que um átomo pode possuir, beleza? Olha só, a carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga encontrada na natureza. Então ela foi descoberta pessoal, por esses caras aqui, ó, tá bom? Esses caras aqui, depois vocês pesquisem aí para vocês entenderem melhor. Eles tiveram grande contribuição também para a descoberta dessas cargas elementares. Então, pessoal, como eu falei para vocês lá atrás, que a teoria de um átomo que não pode ser dividido, aqui vai ser derrubada essa teoria. Por quê, pessoal? Porque o átomo ele pode sim ser dividido, tá? Apenas para a gente entender como é que funciona. Por exemplo, então nós podemos entender o seguinte, pessoal. Nós temos no seu núcleo, já sabemos que nós temos o quê? Nós temos os prótons, ok? E nós temos os nêutrons dentro do núcleo, que são esses aqui, tá, pessoal? Só que dentro desse próton, pessoal, nós temos uma outra subdivisão, que é chamada de quarks. Ou seja, é a carga elementar dos prótons e dos nêutrons, nós chamamos de quark, mas isso é só para fins de estudo, pessoal, tá? Não dá para você achar um quark por aí, tipo, rondando aí, por exemplo. Ele está dentro dos prótons e está dentro dos nêutrons, tá, pessoal? Então a gente vai ver isso aí com mais detalhe já, tá bom, pessoal? Então, vamos entender aqui, ó. A carga elementar, como já falamos, é a menor carga que existe no corpo, né? O átomo é a menor carga de um átomo, é chamado de carga elementar. Então a carga elementar, pessoal, é exatamente isso aqui, ó. E de elementar, né? Então é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Que a gente vai ver mais na frente o que é esses coulomb, ok? Então, vamos entender o seguinte.
quando um corpo ele é considerado neutro, como falei para vocês, entendam bem, um corpo ele é considerado neutro quando o número de elétrons, o que são os elétrons, pessoal? É aquelas bolinhas girando em torno do átomo. Deu para entender? Ok, então isso é chamado de elétron. Então, corpo neutro é quando o número de elétrons é igual ao número de prótons. Os prótons é a parte central, é o núcleo do átomo, tá, pessoal? Tá entendendo, né? Então, corpos negativamente carregados, né? Ou seja, se ele está com a energia negativa, é quando a quantidade o número de elétrons, ok? O número de elétrons é maior que, ok? Maior que, mãozinha direita aqui, ó, para quem não lembra mais, maior que o número de prótons, legal? Ou seja, quando eu tenho mais elétron do que próton em um átomo, isso implica, né? Diz que ele está com cargas elétricas negativas. E quando um corpo está positivamente carregado, olha a mãozinha esquerda, olha, para quem não lembra mais, nós temos o quê? Um corpo positivamente carregado, quando o número de elétrons é menor do que o número de prótons. Beleza? Temos aqui, ó, as 3 unidades que a gente vai trabalhar, né, que é o milli, micro e nano. O milli podemos dizer, né, que é 1 vezes 10 a menos 3, o micro é 1 vezes 10 a menos 6 e o nano é 1 vezes 10 a menos 9. Só para a gente entender, tá bom, pessoal? E é isso aí, a gente vai continuar na próxima aula falando um pouquinho sobre as cargas elementares, lei de Coulomb e outros assuntos que a gente vai trazendo para vocês, beleza? Um forte abraço para vocês, tá? E a gente...